de tão grande maravilha que, se a gente entender, nunca mais a gente vive sem fé. Amém, queridos? Veja o que a palavra diz no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 18 e 19. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Essa palavra aqui, queridos, é uma palavra que nos traz um conhecimento tão grande do que Deus fez por nós, porque nós iniciamos o culto aqui falando de como o pecado entrou no mundo, da porta que Adão abriu, e a partir daquele ato de desobediência de Adão, o pecado ganhou força sobre os homens. Aí você vê passar no jornal, o cara que matou várias pessoas, ele fala: eu fiz isso, não é assim? O cara que está preso no crack, nas drogas, ele fala: eu quero sair, mas não tenho força. Sabe o que é isso? São as forças ocultas que estão por trás dessas atitudes que Adão, lá no princípio, deu legalidade. Só que a obra de Deus ninguém frustra. E aquilo que Deus tem na vida do homem precisa e vai se cumprir. O que foi que Deus fez? A Bíblia diz que tudo provém de Deus, ou seja, Deus já sabia de tudo. Deus sabia que o diabo ia tentar o homem e que o homem ia ceder, ia abrir mão da sua fidelidade e iria pecar. Mas Deus também sabia que existiria um, Jesus, que iria se entregar à sua vontade e iria resgatar o homem das maldições do pecado. A Bíblia diz: tudo provém de Deus, que nos reconciliou, que nos aproximou de si. Por que Deus nos aproximou? Porque quando Adão pecou, o pecado fez separação entre o homem e Deus. A partir do momento que Adão pecou, houve uma ruptura, houve um abismo, de maneira que o homem não tinha mais acesso à presença de Deus. A alma dele se tornou uma alma vazia. O homem até sentia a necessidade de algo mais forte, para ele ter a comunhão, uma voz mais poderosa entrando no seu coração, como a Bíblia diz que Deus falava com o homem na viração do dia. Depois do pecado, Deus só falou com o homem mais uma vez, e depois daí o homem perdeu a comunhão. Mas Deus não deixou o homem do jeito que estava. Sabe por quê? Para pecar, o homem pecou com as suas forças, mas para ser salvo, para se levantar do pecado, Deus disse: eu vou providenciar algo e vai tirar eles do estado que eles se encontram, do estado de pecado. A Bíblia diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Nem o diabo foi poderoso para frustrar o plano de Deus sobre a vida da raça humana. Verdade, Deus. Creia que nada nem ninguém vai impedir Deus de fazer, de operar o que Ele tem na tua vida. Sabe por quê? Você está se esforçando, você está lutando. Jesus mandou Cristo, Deus mandou Cristo para nos dar a força que nós precisamos, para nos dar a graça que nós precisamos, para vencer o leão a cada dia. Não foi assim com Davi? Ninguém estava vendo, mas Davi estava vencendo pela fé em Deus, pela graça. E todos que olhavam para Davi não dava nada, via em Davi um menino e dizia: tu não vai conseguir lutar e vencer esse gigante. E Davi trouxe à tona as suas experiências com Deus e disse: o teu servo estava lá no campo apacentando as ovelhas, e saiu um urso para agarrar as ovelhas, e eu arrebatei as ovelhas da mão dele e espedacei ele sem nada ter na mão. Davi estava passando por experiência, fruto de alguém que confiava em Deus e que tinha fé, alguém que andava e enxergava pela fé, não via nada, mas acreditava.
Não tinha nada, porque era o menor da casa do pai, mas tinha fé, a força interior, que todo homem precisa ter para vencer, a força interior em acreditar que Jesus é quem Ele disse que é, que Jesus faz o que Ele disse que faz, e que Ele pode o que Ele disse que pode, e não há quem possa impedir Ele de fazer o que Ele quer fazer, para demonstrar na tua vida o seu grande poder. E Ele demonstrou na vida de Davi, e todos ficaram surpresos, porque quando Deus quer, o tamanho surpreende. Quando Deus quer, a falta de sabedoria que alguém possa ter surpreende. Sabe por quê? É a sabedoria de Deus que é dada ao homem, é a força de Deus, é o tamanho de Deus que é dado ao homem. E as pessoas olham e veem que ao seu lado e ao meu lado tem um que é grande, e você com Deus, eu com Deus, passo a ser a maioria. É por isso que a Bíblia diz que tudo provém de Deus, tudo está nas suas mãos. Aleluia. Tudo, nada fugiu do controle. Amém, Deus. O pecado tentou tirar de Deus o controle daquilo que Ele criou, mas não conseguiu. Sabe por quê? Deus é um Todo-Poderoso. A Bíblia diz que tudo provém dele, os principados, as potestades, os anjos obedecem a sua voz, os demônios obedecem a sua voz, e quando Deus ordena, não há quem possa impedir Ele de operar. É Deus. E o pecado pensou que frustrou o plano de Deus. Como o pecado, o diabo não pôde subir no céu e pegar Deus e lutar com Deus, ele fez o quê? Eu vou lutar contra aqueles que são a imagem dele. E quem é que é a imagem de Deus? A Bíblia diz que Deus, quando criou o homem do pó da terra, soprou no nariz do homem um fôlego de vida. O que estava dentro de Deus, Deus soprou no homem, e o homem passou a ser a imagem e a semelhança de Deus. O diabo, com a sua astúcia, olhou e disse: eu vou tentar tirar deles a imagem do Altíssimo, já que eu não tenho mais. Porque o diabo já não tinha a imagem de Deus, porque o pecado corrompeu ele, nasceu no coração. O pecado nasceu no coração dele, e ele não tinha, e tudo que ele não tem de bom, ele não quer que a gente tenha. A Bíblia diz que ele foi expulso do céu. Ele estava no céu, diante de Deus, contemplava o Senhor, estava adorando ao Senhor, mas ele se rebelou contra Deus, quando ele, com o coração mau, ele disse: eu vou ser igual a Deus, vou subir acima dos céus, acima das estrelas, vou colocar o meu trono à altura do Altíssimo, e serei semelhante ao Altíssimo. Veja a ganância, o sentimento de ganância, que nós não podemos deixar entrar no nosso coração, porque é isso que leva o homem a ser reprovado por Deus. Foi isso que entrou no coração de Satanás. Ele não se contentou com o que ele tinha, e ele já tinha muita coisa. Eu digo para os irmãos, ele já tinha um lugar de glória e de destaque, mas a soberba, a Bíblia diz que entrou no coração dele, e aquele lugar que ele estava, ele perdeu. Sabe por quê? Os soberbos Deus abate, os exaltados Deus humilha, os que se acham grandes Deus reduz a nada, para mostrar que só Ele é, que só Ele tem, e que só Ele pode, e ninguém o engana. Aleluia. A Bíblia diz que Deus reduziu aquele pensamento de Satanás a nada, juntamente com ele. E a Bíblia diz o que foi que ele fez, que Deus fez: tirou de Satanás a sua glória, porque Satanás carregava a glória de Deus. Os anjos não carregam a glória de Deus. O anjo Gabriel, o anjo Miguel, Satanás carregava, Lúcifer carregava, porque ele era um anjo de luz. Mas quando ele deixou nascer isso no coração dele, ele virou um ser de treva, e a Bíblia diz que houve guerra no céu, e arcanjo Miguel expulsou o diabo de lá do céu. E ele sabe o que ele perdeu. Ele sabe agora o que lhe espera. A Bíblia diz que o que espera ele é condenação, porque ele já está condenado, ele já está julgado. Sabe por quê? Ele pecou contra Deus em espírito. Hoje nós adoramos em espírito, e ele pecou em espírito, e para ele não tem mais perdão,
porque a Bíblia diz que o pecado contra o Espírito não há perdão, e ele pecou contra o Espírito Santo, blasfemou contra o Espírito Santo. A Bíblia diz que Deus jogou ele do céu para a terra, e a Bíblia diz: alegrai-vos céus, porque o vosso acusador saiu do vosso meio. Satanás saiu de lá. A Bíblia diz: lamentai os habitantes da terra, nós, porque o diabo desceu até vós com grande fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Adão não vigiou, deu lugar ao diabo, e todas as vezes que a gente dá lugar, ele faz aquilo que ele quer, para tirar do homem aquilo que ele perdeu, a glória de Deus, para tirar do homem aquilo que ele perdeu, a presença de Deus, o apoio de Deus. E nós não podemos deixar isso acontecer e ouvir a voz do diabo. Verdade, Deus. Ele tentou tirar de Jesus a glória de Deus e disse: eu não tenho, eu vou tentar o máximo que eu puder para que perca. Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Jesus disse: eu fico com a glória. Ele tentou Jesus e disse: se és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. E Jesus dizendo: eu fico com a glória, porque eu conheço a glória. Você perdeu o diabo, mas eu tenho a glória, e quem tem a glória vence pela fé. Amém, Deus. Louvado seja Deus. E quantos têm a glória nessa noite? Levante as mãos e dê um brado de glória ao nome do Senhor Jesus, porque a glória de Deus ainda permanece sobre a tua vida, e você é um privilegiado. Você é um amado por Deus. Amém, Jesus. E a Bíblia diz que o diabo, em outras palavras, disse: eu não tenho mais a glória, eu vou tirar dos homens. E o que foi que ele fez? Tentou o homem, e o homem pecou, perdeu a comunhão, perdeu a glória. O homem perdeu a glória, o homem perdeu a presença. O homem, depois do pecado, perdeu a comunhão. Mas como Deus não joga para perder, mas como Deus não é o homem, como Deus já sabia de tudo, Deus não ia deixar que Satanás, sendo uma criatura criada por ele, o vencesse. Deus já tinha um plano para fazer com que a sua glória voltasse a habitar no homem, voltasse a ser parte do homem, e o homem voltasse novamente a ter em si a imagem de santidade, a imagem do Pai. Aleluia, Deus vivo. O que foi que a Bíblia diz que Deus fez? Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. A Bíblia diz, a saber, Deus estava, através de Jesus Cristo, reconciliando, trazendo o homem de volta para a sua glória, para ter de novo a sua imagem, a sua semelhança. Porque quando o homem pecou, o homem passou a ser um homem carnal, de natureza pecaminosa, imagem de natureza pecaminosa. A Bíblia diz que Deus, através de Jesus, trouxe o homem para debaixo da bênção, e todos que estão em Cristo estão debaixo da bênção, porque não existe mais condenação, porque eu aceitei, eu creio. Aleluia. Que em Jesus é a possibilidade que eu tenho de voltar ao estado original, que a palavra de Deus me criou antes do pecado. Através de Jesus é a possibilidade que nós temos. Deus, aleluia. Através do Evangelho, através da palavra de Deus, é a possibilidade que todo homem tem de voltar até a glória, de voltar a vencer, de voltar a ouvir a Deus, de voltar a ter comunhão com Deus. É por isso que eu digo: entra no teu quarto e busca a presença desse Jesus, porque Ele está contigo. E quando você dobra o joelho para orar, Ele se manifesta. Ora com todo o coração, e você vai ver coisas sobrenaturais acontecer na tua vida. Aleluia. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo, somente através dele. O único plano de Deus perfeito para agora fazer com que a humanidade afastada, com que a humanidade caída, com que a humanidade corrompida se aproximasse dele novamente,
foi enviando Jesus. Aleluia. Grande. E Deus disse: eu vou enviar Jesus, santo, Aleluia. sem pecado, que diferente de Adão. O diabo tentou Adão, mas Eva, e eles pecaram, mas tentou Jesus, e Jesus não pecou, achado sem pecado. Oh, aleluia, Deus. Desceu do céu para fazer a vontade de Deus, e em tudo ele venceu. Grande Deus. E nos mostrou um caminho de glória eterna, que se nós trilharmos, nós iremos para onde ele está. Aleluia. E desfrutaremos de uma glória total, de uma glória plena, aonde a Bíblia diz que o nosso corpo mortal será revestido de imortalidade. Aleluia. Aonde a Bíblia diz que é isso que é corruptível se revestirá da incorrupção, e nós estaremos para sempre com Jesus, porque a Bíblia diz que ele transformará o nosso corpo carnal e nos dará corpo de glória, e nós iremos habitar com ele no céu. Amém, meu Deus. Veja o plano perfeito de Deus em trazer novamente, em restaurar a humanidade caída, em fazer com que o homem voltasse ao estado original de um homem perfeito, e em Cristo nós podemos ser perfeitos. Aleluia. Em Cristo Deus se revela para o homem novamente. Jesus disse: vós não me crê, de quem me vê, vê o Pai. Vocês não acreditam? Jesus falou para os discípulos, e Jesus era o próprio Deus, porque Jesus é Deus. Aleluia. E somente alguém que veio do céu podia nos resgatar e nos livrar das maldições de Satanás. Verdade, Deus. E a Bíblia diz assim, ó: e o Filho do Homem se manifestou para desfazer, para aniquilar, para quebrar sobre as nossas vidas as obras do diabo, de maneira que elas não prevalecem mais, porque Deus nos trouxe para perto, e hoje nós sentimos o calor da sua presença. Aleluia. E só continua em pecado que não quer se aproximar de Jesus. Grande Deus. Porque quem quer se aproximar, a Bíblia diz: aquele que diga está nele, deve andar como ele andou. E como foi que Jesus andou? Entendendo o que Deus tinha para a sua vida, entendendo que não foi a vontade de Deus que o homem viesse ceder ao pecado, e que o homem viesse pecar e fugir. Essa foi a vontade do diabo, de alguém que já tinha perdido o seu lugar e queria fazer com que o homem perdesse. Mas Jesus, como ele venceu, ele quer que nós vençamos. Como o diabo perdeu e quer que a gente perca a glória de Deus, Jesus venceu e quer que nós vençamos, e aonde ele está, ele quer que nós estejamos. Amém, Jesus. Aleluia. Para onde o diabo vai, ele quer nos levar para o inferno. Mas a vontade de Deus é que a gente vá não para onde o diabo vai, mas para onde Jesus está, porque Jesus venceu, e a Bíblia diz que em Cristo Aleluia. nós somos mais que vencedores. Amém, meu Deus. E quem é mais que vencedor? É aquele que não luta com as suas forças, é aquele que não bota base, mas se reveste com a couraça da justiça, e acredita que não precisa lutar fisicamente, mas crê naquele que lutou por ele e lhe entregou nas mãos a vitória, Jesus. Porque no mundo físico, o vencedor é aquele que luta e vence, não é isso? No mundo espiritual, o mais que vencedor é aquele que em Deus faz mais que vencedor, porque ele não luta, ele apenas confia por meio da fé, que houve um que venceu por ele e o fez ser mais que vencedor, Jesus Cristo. Creia em Jesus. Aleluia. Acredite cada dia mais em Jesus. Diga a Deus: Deus, me ajuda a crer mais em Jesus, me ajuda a me aproximar mais em Jesus. O diabo não quer que a gente clame por
E Jesus vai te dar comunhão. E Jesus vai te fazer sentir a glória. Vai te fazer sentir a presença. Sabe por quê? Através do Espírito que Ele nos deu. E a Bíblia diz no livro de Efésios, no capítulo 1, versículo 13, que quando o homem crê em Jesus de todo o coração, ele é marcado com o Espírito Santo da promessa. E a partir desse momento, o homem se torna uma propriedade exclusiva de Deus. Volta a sentir a presença, volta a sentir a glória, volta a sentir a alegria eterna, volta a sentir tudo que só um homem que tem o Espírito Santo sente. É por isso que o diabo não sente, porque ele não tem o Espírito Santo. Ele pecou, perdeu a glória, perdeu o Espírito Santo. E Deus, Ele quer nos salvar. Se coloque de pé, irmãos. De um jeito, uma palavra de outro jeito, para que a cada dia a gente possa entender mais e mais a sua palavra, adquirir e alcançar o entendimento da palavra, e por meio da palavra conhecer quem Deus é, e a nossa herança, aquilo que nós temos direito através de Jesus, porque Adão morreu, e nós mesmos sem querer herdamos o pecado de Adão, mas Jesus também morreu, e nós através da fé podemos herdar as ricas bênçãos e promessas que Jesus nos fez. Amém, Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. E sabe qual foi a maior delas que Ele nos fez? A vida eterna. E aqui eu encerro com uma parábola, dizendo, irmãos, uma família de 5 filhos. O pai é o maior fazendeiro da cidade. O pai morreu, irmão. O pai morreu, inevitavelmente. O que é que acontece com a herança do pai? Pode falar com convicção. Não deixa que é só para ele. Os filhos, não é isso? A herança é repartida. E o que aconteceria se um dos filhos dissesse: eu não quero uma herança? Seria repartida para quem quer. E ele que não quis, perderia aquilo que por direito é dele. É assim que acontece conosco hoje. Nós somos filhos de Deus, e Ele morreu por nós na cruz, e Ele nos deixou uma herança, e a herança que Ele nos deixou é a vida eterna, que 1 João capítulo 2, versículo 25 fala, e essa foi a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. E todos nós que somos seus filhos temos direito a essa herança. Não perca essa herança. Não deixe ninguém tirar de você o direito à vida eterna, porque você é filho de Deus, e é um direito que você tem de estar com Ele aonde Ele está. Aleluia. Mas muitos estão fazendo como esse homem, e estão dizendo, eu não quero. Muitos estão dizendo, eu não quero. O que é que Deus fez? Deus vai dar a quem quer. E eles que não querem, infelizmente vão ser condenados. E os que querem vão ter a sua herança, a vida eterna, vão gozar, vão ver a face de Deus. Aleluia. Amém, queridos? Não despreze o que Deus tem para vocês, amém?